Olá a todos, aqui quem está falando é Alexandre Borges. Neste vídeo aqui eu vou mostrar a solução, na minha avaliação, de um vídeo que até hoje é um mistério. É um vídeo que foi apresentado em 1997 por um pesquisador alemão chamado Hans-Otto Koningen. Mostra o que seria uma espécie de ser energético e depois se desintegrando. Um vídeo muito misterioso. Até hoje ninguém conseguiu descobrir o que é essa imagem, mas agora eu consegui descobrir. Então, neste vídeo aqui eu estou gravando, eu vou mostrar a solução que eu encontrei para este mistério e, de uma vez por todas, desmistificar esse vídeo. Eu chamei esse vídeo de O Ser Desintegrante, desnudando o enigma de um inusitado vídeo paranormal captado em 1997. Aqui estão os dois vídeos que foram publicados no canal do pesquisador alemão Hans-Otto Koningen, neste endereço aqui que você pode visitar. Ele diz ter obtido essas imagens em 1997 em um evento público em uma cidade na Alemanha, através de uma aparelhagem que ele construiu, que utilizava uma TV chamada de gerador de televisão. Eu vou mostrar mais à frente. Ele alega que essas imagens são imagens de uma outra realidade, imagens de uma vida após a morte. Existe vida após a morte? Eu não sei, talvez sim, talvez não, mas ele alega que essas imagens que eu vou mostrar aqui, que eu retirei do canal dele no YouTube, foram obtidas através dessa aparelhagem dele, que utilizava uma televisão comum, mas é um sistema mais complexo que ele dizia receber essas imagens de uma vida após a morte. Eles dividiram em dois vídeos lá no canal dele no YouTube, então eu vou mostrar aqui dessa forma. Um vídeo eu vou tocar integralmente e o outro eu vou passar rapidamente, porque não é o nosso assunto aqui. Você vai ver aqui, aparece uma sequência de 6 imagens, 3 imagens em um vídeo, 3 imagens em outro. Eu acabei descobrindo o que são essas imagens, na verdade, né? A realidade sobre essas imagens, a verdadeira origem dessas imagens. Então eu fiz um vídeo para explicar cada uma delas. Então, ao total, são 6 vídeos que eu fiz. Em cada vídeo eu explico uma imagem, porque se eu fosse explicar todas as imagens em um vídeo só, o vídeo ia ficar muito longo. Então eu dividi isso em 6 vídeos, e neste vídeo aqui que eu estou gravando, eu vou abordar apenas uma imagem que é de um ser luminoso, um ser que faz um movimento com os braços e depois ele vai se desintegrando. Você vai ver aqui, eu vou mostrar. Esta imagem é uma imagem também rápida, mas é uma imagem muito misteriosa, né? Vamos ver este primeiro vídeo, vamos lá. E tem também um áudio em alemão, que dentre todos esses elementos desse vídeo, foi a única coisa que eu não consegui descobrir ainda, o que é este áudio. Mas as imagens, todas essas imagens aqui, eu consegui descobrir e estou revelando esses segredos, né, dessas imagens que até hoje são um enigma, desde 1997. Então vamos aqui ver o primeiro vídeo, vamos lá. Einige von euch vermitteln dürfen. Wir sind eine Energievermittlung. Energiekörper können wir sein. Senden wir euch eine Kraft der Liebe. Nehmt sie an. Erinnert euch an mein Gesicht. Wir werden immer bei euch sein. Engel und Beschützer. Este outro vídeo, esse primeiro vídeo aqui, eu vou passar apenas rapidamente. Ele também tem um áudio em alemão. Então eu vou passar rapidamente, porque não é o nosso assunto aqui. Então você veja aí, aparece um rosto de uma mulher. Aí depois vai essas crianças aqui se balançando. Depois já passa para esse rosto dessa criança. Muito interessante esse vídeo. Olha lá, um rosto de uma criança. Ela sorri, olha lá. Estou passando rapidamente. E depois começa a desaparecer. E some. Então todas essas imagens eu também descobri. Vejo os vídeos que eu gravei para cada uma delas, mas neste vídeo aqui o nosso assunto é este aqui, ó. A imagem deste ser iluminado. Veja que coisa estranha. Então aqui eu fiz um corte deste assunto que é o nosso assunto aqui, deste ser iluminado, né, que eu estou chamando de ser iluminado, ou o ser desintegrante. Então vou dar um play aqui novamente, eu retirei o som. Olha lá. É somente isso aqui, do que eles publicaram no YouTube. É somente esse movimento. Aparentemente, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, me parecia ser um homem, né? Pronto, então foi somente isso aqui que eles publicaram no YouTube. Então eu consegui descobrir o que é essa imagem de verdade. Você vê aqui que é algo muito misterioso, isso dá uma tendência de algo fantasmagórico, porque você vê um ser muito iluminado. O que seria isso aqui?
O que é essa imagem? Será que essa imagem realmente é uma imagem de uma vida após a morte? Seria um ser que alguém poderia dizer, isso aqui é um ser energético, um ser de outra dimensão? Será que isso é verdade? O senhor Hans Otto Kohn diz que ele obteve essas imagens, como eu havia relatado, em um evento público na Alemanha. Ele colocou a aparelhagem dele na frente das pessoas, né, o gerador de televisão, e essas imagens surgiram. Então surgiu esse ser aqui muito iluminado, que alguém poderia também dizer que um ser energético. Nós não sabemos o que é isso, né? A ciência não conhece isso. Então isso aqui é muito misterioso. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu achei muito misterioso esse vídeo. E é um vídeo que dá uma tendência, claro, fantasmagórica, né? Talvez seria um homem, talvez seria uma mulher, ou nenhum dos dois, né? Nós não sabemos. Inicialmente aqui parece até um homem, né? Eu vejo aqui pela essa movimentação, pelo delineado do corpo, parecia até um homem, mas você vai movimentando mais, eu vou olhar mais para frente, aqui já parece até uma mulher. Então o que será isso? Será que é um homem? Será que é uma mulher? Ou será que não é nenhum dos dois? Não é um ser humano? Isso aqui é algo de outra realidade, de outra existência? Será que existe uma vida, um outro universo, uma outra realidade? O que é verdade nisso tudo? Será que essa imagem é verdadeira? Será que essa imagem realmente é algo paranormal, algo sem uma explicação? E eu consegui descobrir tudo isso. Vamos ver lá novamente? Olha lá. Ele abaixa os braços, e você não vê definição nenhuma do rosto, do corpo. Ele faz um movimento, começa a subir os braços, e depois o braço vai se desintegrando, né? E assim como eu já vinha investigando várias outras imagens alegadamente paranormais, a partir do ano 2022, né, eu comecei uma investigação para analisar todas as imagens alegadamente paranormais. Então eu parei também para analisar essas imagens muito suspeitas, no meu ponto de vista, do senhor Hans Otto Kohn, até que enfim eu consegui descobrir tudo. Então aqui eu recortei alguns dos frames significativos deste vídeo misterioso. Você vê que há um movimento dos braços, e o ser está ali fixo, né, parado, e o que se movimenta é os braços. Então você não vê definição nenhuma do rosto de quem é essa pessoa, e depois os braços vão se desfazendo, né? Mas felizmente, através da minha investigação, que eu comecei uma investigação em abril de 2022, analisando outras imagens alegadamente paranormais, vídeos e imagens fixas, eu parei para olhar também essas imagens do senhor Hans Otto Kohn. E eu consegui descobrir isso aqui. Esta imagem especificamente eu consegui descobrir em dezembro de 2022. E estou mostrando agora aqui neste vídeo o que eu descobri. Eu descobri a solução deste vídeo. Eu consegui resolver este problema que é um enigma até hoje, desde 1997. Então o que eu vou revelar aqui não há publicado em lugar nenhum. Não há publicado em nenhum livro, nenhuma revista, nenhum site na internet. Você vai ver isso aqui pela primeira vez, a solução que eu consegui encontrar, mostrando a verdade sobre este vídeo, sobre esse enigma, 26 anos depois. Aqui um livro que foi publicado pelo senhor Hans Otto Kohn, é o primeiro livro dele, que foi escrito pela sua mulher, Anna Maria Walters, e tem ele como coautor. Essa aqui é uma edição em inglês, lançada em 2017, que eu já li essa edição toda. E aqui no livro ele publicou os frames desse vídeo, né? E você vê algo característico que eu notei logo, porque aquela imagem que acabamos de ver, ela está um pouco cortada aqui em cima, né? Eles colocaram ali no YouTube, mas deve ter tido um pouco de imperícia e acabaram cortando a parte superior aqui do vídeo. Mas você vê no frame aqui que foi publicado no livro, você vê a imagem integral, né? Que ele alega e diz não saber o que é esse ser. Ele disse que captou essa imagem, é o que ele disse, em 1997, ali no evento público na Alemanha, mas ele não sabe, é o que ele diz, quem é essa pessoa, quem é esse ser, o que é essa imagem, o que significa essa imagem, ele não sabe. Ele, na verdade, diz que não sabe quem são nenhuma daquelas outras pessoas que nós vimos ali, daqueles 6 vídeos tal, né? Ele disse que não sabe quem são aquelas pessoas, é o que ele alega. Então esse livro chamado de Listen, Ouça, Novas Descobertas sobre a Vida Após a Morte, Pesquisas Científicas sobre o Contato com o Invisível, Experiências de Transcomunicação Instrumental. Eu já li esse livro todo e esse livro está mais focado na parte de áudio, dos sistemas que ele construiu, do que acredita ser áudios paranormais, áudios de outra realidade, né, que ele capta pelos seus sistemas que ele desenvolveu, e uma parte tem dessas imagens, da captação de imagens alegadamente paranormais que ele realizava na década de 90. Ele diz que não continuou este trabalho de imagens. Este livro, na verdade, ele foi publicado, a primeira edição dele, a original, é em francês, publicada em 2016, por essa editora aqui.
Há também uma outra edição, em 2017, em francês, por essa outra editora aqui. E há também uma edição em alemão de 2018, pelo menos por essa editora. E ela mostra aqui na capa a imagem do rosto da criança, né? Aquela criança que nós vimos ali naquele vídeo que eu passei rapidamente, que ela surge de uma massa oval e ela vai formando o rosto da criança. A criança é inicialmente séria, depois ela começa a sorrir e desaparece. Eu também descobri o que é esse vídeo. Esse vídeo já está se tornando um ícone, então você vê que já está aqui na capa. Eu fiz um vídeo específico sobre essa imagem, eu conto em outro vídeo, então veja o vídeo que eu revelo também esse segredo que eu consegui descobrir, mas eu vou voltar a falar nele mais à frente, porque esta imagem aqui desta criança está amarrada com esta imagem desse ser luminoso. Eu conto isso mais à frente. Aqui o diagrama de blocos desta aparelhagem que eu mencionei. A aparelhagem que ele construiu, chamado gerador de televisão, dessa palavra aqui em alemão. Esse diagrama de blocos está publicado no site do pesquisador alemão Harold Koenig, que você pode visitar aqui. Então aqui você tem um monitor, uma descrição também na literatura sobre esse equipamento. Quem quiser reproduzir isso aqui pelo diagrama de blocos, você tem apenas uma noção do funcionamento, né? Você teria que ter um diagrama esquemático para, se você quisesse reproduzir, até onde nós sabemos, ele não divulgou isso. Um diagrama esquemático, isso não foi divulgado. Então eu vejo isso aí também como um ponto negativo. Essa pesquisa de imagens, ele não deu prosseguimento, é o que ele conta no livro também. Então ele parou isso na década de 90, não continuou com essas pesquisas de imagens. E até hoje ele só continua com a pesquisa, né, de áudio alegadamente paranormal. Então os sistemas que ele continuou construindo, desenvolvendo, se limitam a áudio. Apesar do que as imagens que ele obteve são imagens impressionantes que estão acima da média do que outras pessoas obtiveram, né, até hoje. Então eu vejo isso também muito estranho isso. A razão que ele disse para ter parado com esse tipo de trabalho de imagens é porque ele recebeu críticas de pessoas que começaram a duvidar, achando que essas imagens poderiam ser um trabalho fraudulento dele, uma manipulação. Nada até hoje foi pego a respeito de imagens, nada não ético foi pego até hoje que seja nessa linha fraudulenta, nada até hoje foi descoberto. Mas ele disse que teria que passar o resto da vida dele se defendendo dessas acusações de que não manipulou essas imagens. Ele jura de pés juntos que todas essas imagens são autênticas, que ele não fez manipulação, que isso não é um trabalho fraudulento, de que essas imagens realmente ele obteve. Ele disse que teria que gastar muito tempo com esse tipo de defesa e sofrer vários ataques, então ele abandonou essa pesquisa. Se uma pessoa aparece dizendo que desenvolveu uma aparelhagem, criou um sistema que consiga obter imagens de uma outra vida, uma outra realidade, eu acho muito estranho que essa pessoa tenha parado com isso, mesmo com as críticas que tenham recebido, porque bastaria abrir esse tipo de sistema para que as pessoas pudessem reproduzir essa aparelhagem, né? E mesmo que se alegasse que a aparelhagem só funcionasse com ele, mas outras pessoas que têm o conhecimento da eletrônica poderiam adaptar para si. Então eu acho muito estranho isso. Isso já é, na minha visão, estranho, né? Que você tenha obtido esse tipo de imagem nessa qualidade e a pessoa tenha abandonado esse tipo de pesquisa porque recebeu críticas. Fui atrás de pesquisar essas críticas, mas eu não vi nenhuma crítica publicada sobre imagens, não vi. Eu sei das críticas que existem sobre áudio, a parte de áudio dele, nós sabemos, isso está escrito por aí, mas de vídeo eu não conheço nenhuma crítica, talvez essas críticas tenham sido informais. Enfim, agora eu vou revelar o segredo deste vídeo. Vamos lá voltar novamente no vídeo, vamos lá. Está aí a imagem alegadamente paranormal. Qual a verdade sobre isso? Quem é este ser? Será que isso aqui é um homem ou uma mulher? Um ser energético? Não é um ser humano? Por que ele faz esse movimento? Que coisa estranha, né? Eu olhei isso aqui pela primeira vez e eu achei muito estranho. O que seria isso aqui? Que coisa misteriosa. E eu felizmente consegui descobrir isso. Eu tinha uma pista sobre isso aqui logo em abril de 2022, mas não tinha a prova. Eu ainda não tinha certeza, então eu tinha apenas uma pista. E só tive a certeza sobre este vídeo, comprovando exatamente que eu havia descoberto isso em dezembro de 2022. E estou mostrando agora a solução desse enigma. Então o que você está vendo aí, este vídeo não é um vídeo paranormal, não é. Este vídeo não é um vídeo de uma outra realidade, uma captação de uma outra existência. Essa imagem, na verdade, ela não é original. Essa imagem ela já existia. O que você está vendo aí não tem originalidade, porque essa imagem existia. Essa imagem, na verdade, é nossa. Essa imagem ela já havia sido veiculada no ano anterior.
de 1996, ou seja, essa imagem, antes do senhor Hans Otto Kahn aparecer com essa imagem, como ele contou, lá em 1997, em novembro lá de 97, com essa imagem já existia desde 1996, porque a solução desse enigma é apenas e tão somente arte. O que você está vendo aqui é um trabalho artístico feito por um artista. Isto aqui é um vídeo de arte, um trabalho de arte. Mais especificamente, e é isso que eu descobri, este conceito, isto aqui é uma videoarte. Este segmento da arte, que em geral são vídeos muito curtos, que hoje praticamente é um segmento quase nada popular, mas ele teve um grande auge na década de 90, né, o segmento de videoarte. Todas aquelas imagens, então, enfim, o total 6 imagens, né, que eu mostrei lá na frente, todos aqueles vídeos são videoarte. Cada um tem uma origem, mas eles todos têm algo em comum, porque eles todos foram transmitidos em um único local. Depois eu conto mais à frente sobre isso. Mas o que você está vendo aqui é apenas arte, um trabalho artístico. É um curta de quase 12 minutos. Veja, então ele foi pinçado, recortado dessa videoarte de quase 12 minutos. Na próxima tela você vai ver o início da desconstrução dessa imagem. Pronto, aí está o início da solução. Não se preocupe que eu vou explicar tudo. O que você está vendo aqui é um catálogo de uma exposição de arte que ocorreu neste museu, Museu de Arte Moderna de Saitama, no Japão, ocorrido em 1996. Antes desta imagem, desse ser iluminado que eu estou chamando, ser um trabalho de videoarte, ele foi exposto em uma exposição de arte neste museu, o Museu de Arte Moderna de Saitama, no Japão. E aqui é o catálogo dessa exposição. É um catálogo bilíngue em inglês e japonês, que, em traduzindo, é este nome aqui, Origem e Mitos do Fogo. Nova arte do Japão, China e Coreia. Eu descobri esse catálogo, e eu tenho esse catálogo. Isso aqui são fotografias do meu catálogo, né? Então você vê aqui a capa do catálogo na esquerda e na direita esse trabalho artístico que está sendo exposto. Essa exposição de arte, ela contava com vários artistas, cada uma com sua exposição, e entre elas esta exposição aqui, que eu estou mostrando nessas imagens. Então você vê aqui, inicialmente, ao estar mostrando aqui, talvez você tenha uma dúvida, mas será que é a mesma imagem? É a mesma imagem, você vai ver esta imagem aqui que você vê aqui, a imagem justamente lá do ser iluminado. É claro, nós estamos vendo aqui uma foto, você vai ver isso em movimento, eu vou mostrar. Então, quando eu olhei isso aqui, eu tinha uma pista, mas eu não tinha prova. Essa imagem desse ser iluminado foi recortada deste trabalho de arte. Então, aqui nós estamos inicialmente uma exposição de arte no museu. Esse frame aqui que mostra um olho e este outro frame aqui que aqui mostra um navio de guerra. Essas imagens não aparecem, claro, lá no tal do vídeo paranormal. Mas você vê algo aqui em cima, você vê esta é uma mulher aqui, uma mulher parece dançar, e é exatamente isso, você vai ver isso melhor. E neste frame aqui, o que você vê é exatamente o ser iluminado, é claro, mas aqui você não vê que é exatamente o ser iluminado, porque inicialmente, é claro, você está vendo que ela está fazendo um movimento que não é exatamente aquele que nós vimos lá no vídeo paranormal. Sim, é exatamente isso. E eu vou mostrar mais isso à frente, mais claramente. Eu vou desvelar todo esse enigma aqui. Inicialmente, vendo apenas assim, é claro, nós não temos certeza se é a imagem, até porque o movimento que ela faz aqui com os braços e as pernas não é o que nós vimos lá no tal do vídeo paranormal. O que acontece é que este ser iluminado que nós vimos ali no vídeo paranormal, aquilo ali também está recortado, porque aquela imagem ela é mais extensa, e aquele ser iluminado ele faz outros movimentos que não estão lá no vídeo paranormal, né? Aquele vídeo paranormal ele é apenas um recorte, como eu disse, esse trabalho, esse vídeo original aqui, ele tem quase 12 minutos. Essa passagem do que seria o ser iluminado, que na verdade é uma mulher, ela é mais extensa, então ela faz outros movimentos. Só fui ter acesso ao vídeo original em dezembro de 2022. Vamos seguir em frente. Aqui são mais outras páginas desse catálogo, o catálogo do Museu de Arte Moderna de Saitama, dessa exposição de 1996. Então você vê mais outro frame aqui, veja aqui embaixo, esta mulher que é o ser iluminado, né? Que é o ser iluminado, você vai saber mais à frente. E você vê outros movimentos aqui dela. E quando eu vi novamente também, eu vi isso aqui, eu
realmente não tinha prova, porque ela está fazendo outros movimentos. E aqui ela está mais nítida, que é uma mulher. E se você não percebeu bem, olhando bem aqui, ela está nua, né? O que é algo ainda mais que não parece, né? Não parece, pelo menos pela foto, mas você vai ver o original e como isso tudo vai se encaixar e como vai realmente ser a mesma imagem. O ser iluminado é, na verdade, uma dançarina coreana. Então você vê aqui mais claramente esse objeto artístico, né? Parece aqui um cilindro inicialmente nessa parte da frente, um cilindro vazado. Então essa imagem ela é projetada aqui e o vida vai passando aqui. Nessas outras imagens menores aqui, essas fotografias, é a instalação no Museu de Saitama. Quem é o autor dessa imagem? Esse artista aqui é um artista sul-coreano chamado Yuk Keon-byon. Ele que é o dono dessas imagens. Essa imagem ela tem copyright, então essa imagem desse ser iluminado pertence a este artista, é uma criação artística desse artista aqui, Yuk Keon-byon. Então veja de onde saiu essa imagem alegadamente paranormal. É uma imagem da Coreia do Sul, mas veja como isso foi parar na TV do senhor Hans Altkonner. Eu mostro mais à frente, ainda tem muito mais para mostrar aqui. Eu vou encaixar todas essas peças e você vai ver que a imagem é exatamente a mesma. Esse catálogo de arte, que é um catálogo oficial, você pode adquirir no site do Museu de Arte Moderna de Saitama. Então você vê aqui um print screen que eu tirei da tela deste endereço aqui em vermelho que eu coloquei, mostrando a página, a venda desse catálogo, né? Um catálogo de 1996. Mas eu não adquiri esse catálogo por aqui, eu comprei de outro local na internet. Além daquele catálogo que eu mostrei, eu também consegui localizar um site em japonês que mostrava essa exposição que nós vimos ali, de 1996, e mostra outras fotografias desse Museu de Arte Moderna de Saitama. Então você vê aqui, eu selecionei 3 imagens do que seria aquele ser energético, aquele ser luminoso. Então você vê aqui uma mulher, né? E ela está nua, mas você vê outros movimentos que não estavam lá no catálogo. Você vê aqui outra passagem da mulher, é outro movimento também, e você vê lá o objeto artístico, né, esse cilindro vazado, atrás também tem outra forma, e você vê aqui também, olha lá a projeção, outro movimento. Esta imagem dessa mulher fazendo esses movimentos, não parece lá aquele ser energético, aquele ser luminoso, aquele ser iluminado, não parece, mas são a mesma imagem. Vou mostrar mais à frente como isso tudo fica exatamente igual. Então você vê aqui, o nome dessa exposição era chamada de Dream for Survival, The Sound of Landscape, mais Eye for Field. Este é o nome da exposição de arte de 1996, em Saitama, no Japão. Então você vê que é uma dançarina coreana, ela é projetada aqui nesse objeto artístico, e você vê também que a imagem é azul, exatamente como é lá no tal do vídeo paranormal. E posteriormente esse trabalho aqui, essa exposição de arte, ela virou um trabalho de video art, que foi exibido em um prêmio de video arte internacional, que ocorria anualmente, era hospedado na Alemanha. Ele começou em 1992, mas não existe mais. Então eu consegui descobrir esta premiação, né, esse prêmio de video arte internacional, e este trabalho aqui, Dream for Survival, Sonho pela Sobrevivência, ele foi um dos que foi aceito nessa premiação. Essa premiação ela selecionava 50 trabalhos do mundo inteiro. E aí este trabalho, que é um trabalho do sul-coreano Yuk Keon-byon, ele foi um dos selecionados, um dos 50 selecionados para essa premiação. Então eu consegui descobrir essa premiação e aí tudo se encaixou, porque através dessa premiação essas imagens foram transmitidas na TV aberta na Alemanha em 1997, justamente o mesmo país onde morava o senhor Hans Altkonner na época. É aí que se encaixa as peças, né? Ele disse ter obtido essa imagem, o senhor Hans Altkonner, no evento público na Alemanha. E essas imagens foram transmitidas, exibidas na TV aberta na Alemanha. Então, se você estivesse na Alemanha, você conseguiria ver lá em 1997 esses trabalhos aqui, no caso esse ser iluminado, esse ser luminoso, energético, ele foi transmitido na TV aberta na Alemanha. São 6 trabalhos que eu mostrei inicialmente, eles fazem parte desses 50 trabalhos que foram selecionados. Então eu consegui descobrir essa premiação, esse prêmio internacional de video arte, e aí eu descobri o cofre do tesouro, né? Descobri que as imagens todas faziam parte disso aqui. Aqui está agora a video art original, Dream for Survival, Sonho pela Sobrevivência, desse artista sul-coreano Yuk Keon-byon, arte de 1996. Aqui você vai ver, está em preto e branco e está sem som. Esta imagem ela não está disponível na internet. Até onde eu investiguei tudo isso aqui,
essa imagem abertamente na internet, ela não está disponível abertamente na internet. Então isso aqui eu obtive como? Eu entrei em contato com esse artista, porque ele está vivo, ele está nativo, é um artista que é conhecido, e ele me enviou essas imagens, o original do trabalho dele. Quando eu descobri isso tudo e fui encaixando, eu só teria prova se eu tivesse o vídeo. E para ter o vídeo, eu contatei o artista e ele teve a gentileza de me enviar. Então o que você vai ver aqui é o que ele me enviou. Mas o que acontece? Ele teve uma certa dificuldade porque essa imagem dele, como é de 1996, essa imagem ele me contou que estava em formato analógico. Ele não tinha digitalizado isso. Então ele teve uma dificuldade de digitalizar essa imagem. Então passou algum tempo e o que ele fez? Ele tentou digitalizar com outro equipamento, não deu certo. Como eu pedi isso para ele, a gentileza, se ele pudesse me enviar, o que ele fez, já que ele não conseguiu, teve uma dificuldade de digitalizar isso, porque não era uma fita VHS, era em outro formato analógico, ele projetou esse trabalho dele de videoarte numa parede branca e filmou essa imagem. Então aí ele me enviou, porque ele só conseguiu dessa forma. Para atender ao meu pedido, é o que ele conseguiu fazer. O que nós vamos ver aqui é essa filmagem. Então ele filmou a projeção que estava sendo feita numa parede branca, numa tela branca, e ele me enviou isso em dezembro de 2022. E aí foi em dezembro de 2022 que eu não tive dúvida nenhuma, vi que a prova era exatamente o ser energético, o ser iluminado. A imagem perde um pouco a qualidade porque não é um trabalho digitalizado. Além do que, o original tem som, tem música, mas aqui neste caso não vai ter música. E o original, ele é também azul. Aqui no caso, nós só conseguimos em preto e branco. Este trabalho de videoarte, ele tem quase 12 minutos. Mas esse trecho que é dessa dançarina, que é uma dançarina coreana, e ela está nua, ela está dançando nua, esse trecho ele tem 6 minutos e pouco. Então eu não vou dar play aqui em tudo, vou passar inicialmente rápido, mas no final eu vou mostrar devagar. Então vamos ver aqui os movimentos que ela faz. Então passando aqui rapidamente, você vê que ela faz vários movimentos. Eu estou passando aqui rapidamente. Todos esses movimentos não aparecem lá no tal do vídeo paranormal. Você vê que a imagem também não está em muita boa qualidade, justamente porque é uma projeção, mas foi o que o artista conseguiu para me enviar. Então você vê que nada disso está lá no vídeo paranormal. Então ela vai e sumindo e desaparece. Mas a partir daqui, a imagem, agora eu vou dar um play aqui exatamente, a imagem ela é exatamente a parte do paranormal. Ela vai aparecer novamente e aí sim é uma parte do vídeo paranormal. Olha lá. Só que também é maior. Mas você nota já também inicialmente, claro, é uma mulher e ela está nua. Ela não parece exatamente a do tal ser iluminado. E eu vou contar mais à frente por quê. Mas ela faz exatamente o mesmo movimento. É isso que eu quero mostrar. Olha lá. E essa parte também é mais extensa. Olha o mesmo movimento dos braços. É exatamente a mesma imagem. Só que é mais extensa. Então ela vai e volta, vai e volta. Novamente. Este é o vídeo original. Então foi daí que foi retirada este vídeo paranormal. Pronto. Então você viu aí, é exatamente a mesma imagem, só que a imagem é mais extensa. Ela abre os braços e fecha mais vezes, né? Toda essa parte inicial aqui, que ela está dançando, fazendo vários movimentos que não tem lá no tal do vídeo paranormal. Então foi pego apenas esta parte, que é a parte mais fantasmagórica, né? Que é uma parte que ela surge, olha, ela surge e começa a desaparecer e faz esses movimentos com os braços e a coisa fica mais com cara de fantasma, né? Então você veja que uma parte foi desprezada, mas novamente eu digo, a videoarte não se limita a isso, porque aqui eu fiz um corte, que é somente o corte dessa dançarina, que é 6 minutos e pouco. E a videoarte ela tem quase 12 minutos, ela é muito mais extensa. Mas você pode dizer, mas olha, isso não parece exatamente, apesar de ela fazer os mesmos movimentos, isso ainda não parece o tal do ser iluminado, porque o ser iluminado você não vê feição nenhuma de mulher e você não vê uma mulher. Mas o que acontece é que esta imagem aí, ela não está com o contraste e o brilho alterados. O que aconteceu lá no paranormal. Então, o paranormal, o brilho e o contraste da TV estão alterados.
Então, quando você altera isso, a imagem ela cobre, né? Ela cobre a mulher. Aqui ficamos um pouco prejudicados pela qualidade da imagem, né? Você vê que quando ela movimenta o braço, acaba aqui não pegando muito a imagem do braço desintegrando acaba não ficando muito nítido. Mas é exatamente a mesma imagem, só que o que acontece é que este aqui, o original, nós vemos porque nós vemos a imagem da mulher. Então nós vemos a mulher nua, nós conseguimos ver, né, o rosto ali mais ou menos dela e vemos que a mulher está nua. Já no paranormal não. Nós vemos aquilo que parece todo um ser iluminado, um ser energético ou qualquer coisa assim, é um ser que se desintegra, mas por quê? E aí está a solução. Por que aquela imagem ela foi alterada no brilho do contraste ali na TV? Provavelmente isso foi feito realmente ali de forma analógica, né? Mexendo os controles ali da TV, o branco alterando, aquele então, um brilho muito estourado, né, do paranormal, então acabou encobrindo isso. Então eu vou fazer essa comparação aqui, você vai ver. Vamos em frente. Aqui está a primeira comparação, eu coloquei o original da videoarte na esquerda e o vídeo do Hans Otto Koenig na direita, o que seria o vídeo paranormal. E aqui o que eu fiz, agora exatamente eu fiz exatamente o seguinte, só que aqui eu modifiquei o brilho e o contraste da imagem original. Isso eu fiz aqui de forma digital, mas isso provavelmente foi feito de forma analógica lá em 1997, mexendo ali nos controles da TV, entre brilho e contraste, então se estoura muito esse branco, você vê aqui, logo inicialmente, já comparando, você vê que essa imagem está bem estourada. Então o que eu fiz aqui, eu também modifiquei o brilho e o contraste, né, no original. Ao fazer essa modificação, você acaba encobrindo aquela mulher, então você não consegue mais enxergar que é uma mulher, não enxerga mais que ela está nua, não consegue ver mais a feição dela, nada, mas os movimentos, é claro, continuam iguais. Então vou dar um play aqui, você vai ver. Olha lá, é exatamente o mesmo movimento. O movimento dos braços, ela está fixa, mas é o mesmo movimento. Aí abre os braços, é exatamente igual. Aqui nesse momento ficamos um pouco prejudicados pela qualidade, não é? Terminou. Ficamos um pouco prejudicados aqui no momento dos braços que estão se desintegrando pela qualidade da imagem. Mas você vê que é exatamente a mesma imagem, olha lá. Então você vê, por exemplo, aqui os pés. Olha lá os pés, é o mesmo formato, olha lá, aqui e compare com cá. Então você vê que é a mesma silhueta. Olha, eu poderia até estourar mais isso aqui. Aqui, no caso, está cortada, porque eles acabaram colocando no YouTube, como já falei isso, acabaram cortando um pouco da cabeça. Mas você vê, como eu mostrei lá no livro do pesquisador Hans Koenig, que dá para ver a cabeça integralmente. Então é exatamente o mesmo movimento. Olha lá, o mesmo movimento. Aqui novamente ficamos um pouco prejudicados pela qualidade da imagem, na parte do braço. Então você vê que ele faz apenas um movimento, vamos ver novamente. Ele abaixa o braço e depois sobe, mas no original nós vimos que esse movimento ele faz mais vezes. Então é exatamente a mesma imagem, não tem dúvida nenhuma. Vamos para outra comparação. Aqui agora eu já não fiz modificação nenhuma. Eu coloquei o original na esquerda e o paranormal, entre aspas, do experimentador Hans Otto Koenig. Então eu vou dar aqui um play, você vai ver exatamente a mesma imagem, mas sem modificação nenhuma no brilho, no contraste da TV, né? Olha lá. Agora, sem modificação nenhuma, você vê claramente a mulher. Então você vê que isso foi encoberto, né? Você modificando ali na TV, brincando com o brilho e o contraste, você acaba escondendo. Pronto, então está aí essa imagem. Olha o mesmo movimento, é exatamente o mesmo delineado do corpo. E você vê como isso foi encoberto, você acaba encobrindo quem é a pessoa que é exatamente esta mulher. E quando você estoura isso também, fica parecendo realmente um ser iluminado, uma coisa fantasmagórica, né, uma coisa energética, veja que coisa fantasmagórica. Então isso dá um aspecto ainda mais de algo sem explicação, e você agora está vendo aqui o que é a imagem, a explicação da imagem. Agora aqui eu fiz uma outra comparação. Eu coloquei uma sobreposição dos dois vídeos. Então eu coloquei a videoarte original, né, em vermelho. Então você vê aqui tudo em vermelho. E o paranormal eu deixei em azul. Acentuei um pouco mais o azul. Eu coloquei uma imagem por cima da outra.
o original na frente, em vermelho, e o paranormal no fundo. Eu fiz a sobreposição e você vai ver aqui que é exatamente o mesmo movimento. Vamos ver aqui, então. Aí está a imagem sincronizada as duas, uma por cima da outra. O original da frente em vermelho e o paranormal atrás em azul. Então você vê que é o mesmo movimento, sincronizadas as duas imagens. Pronto. Então você vê que é exatamente o mesmíssimo movimento e a mesma silhueta também. Então você vê que sincronizando as duas, olha como elas ficam exatamente iguais, é o mesmo movimento. Então está aí. Dentre os 3 movimentos que há no original, né, na videoarte Dream for Survival, eu testei a sobreposição das imagens nos 3 movimentos dela. Então eu considerei, dentre aqueles 3 movimentos que ela faz, né, no original, a dançarina coreana, ela faz 3 movimentos lá, abre os braços, depois fecha, depois faz de novo e de novo. Dentre esses 3, eu considerei que o primeiro movimento é o que se encaixava mais aqui com o vídeo paranormal. A velocidade dos braços abrindo é o que se encaixava mais justamente nesse movimento aqui. Você vê que a sincronia é perfeita, além do delineado do corpo. Então está aí. Aqui uma comparação dos frames. Então eu coloquei em cima o vídeo alegadamente paranormal e embaixo o original, mas com o brilho e o contraste modificados. Então você vê aí, compare lado a lado, quer dizer, embaixo e em cima, você vê que é a mesma imagem, o delineado do corpo exatamente igual. E aqui você vê que eu copiei os frames do paranormal, não do vídeo que está no YouTube, mas no livro do pesquisador Hans-Otto Koenig. Então você vê que a parte superior da cabeça nós vemos completamente como aqui. Então você vê que até o formato, o tipo do formato da cabeça é exatamente igual. Então é a mesma imagem, não tem dúvida nenhuma. Aqui uma outra comparação, mas sem a modificação de brilho e contraste. Então você vê em cima o alegado paranormal e embaixo o original, sem alteração alguma. Então você vê lá a mulher, a dançarina coreana, nua. As imagens não são imagens, na minha avaliação, não são imagens paranormais, são imagens que são nossas daqui mesmo, retiradas deste trabalho de arte. Então aí está o artista sul-coreano Yuk Keun-byon. Essa aqui é uma fotografia mais antiga. Essa de cá na direita é uma fotografia mais recente. Ele é o artista, autor dessas imagens, desse ser iluminado, desse ser energético. Então essas imagens ela tem copyright. E o senhor Hans-Otto Koenig obteve essa imagem da Coreia do Sul? Não. A origem da Coreia do Sul, mas isso foi transmitido na Alemanha. E eu consegui descobrir isso e encaixar as peças. Então essa imagem desse ser energético não é uma imagem qualquer, é uma imagem que tem copyright, é uma imagem que pertence a esse artista. Esse artista ele está vivo, ele é uma pessoa conhecida dentro do meio dele, ele já fez várias exposições de arte pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo. Essas imagens, elas já existiam, essas imagens têm copyright, essas imagens não são imagens de uma vida após a morte, não, essas imagens têm uma explicação muito simples. Então eu vejo que isso foi pensado da parte mais fantasmagórica, que é justamente essa que ela faz esse movimento e some e aparece, né? E esses braços dela começam a desaparecer. Esta é a solução desse enigma e por que nós não temos dúvida nenhuma também porque esse trabalho Dream for Survival de 1996 desse artista sul-coreano Yuk Keun-byon, dentro desse trabalho que tem quase 12 minutos, há também mais uma outra imagem paranormal, da qual não temos dúvida absolutamente nenhuma. Qual imagem paranormal? Outra imagem do senhor Hans-Otto Koenig, daquela imagem da criança que aparece numa massa oval, sorri e desaparece. Aquela imagem ali que eu mostrei no início, esta imagem aqui desse rosto dessa criança sorrindo, ela faz parte desse trabalho Dream for Survival de 1996. E esta imagem aqui do ser iluminado, do ser energético também, essas duas imagens estão agarradas. Além de tudo que eu já mostrei, nós não temos dúvida nenhuma, porque as duas imagens partiram de um mesmo trabalho de arte. Então veja o vídeo que eu fiz sobre essa imagem dessa criança. São duas imagens alegadamente paranormais do senhor Hans-Otto Koenig que partiram de uma mesma videoarte de 1996. Eu consegui desvendar essas imagens todas 25 anos depois e estou mostrando agora 26 anos depois. Veja só a coisa, esta imagem aqui dessa criança, ela também está com um pouco de modificação. Ela está com contraste e o brilho muito acentuados também. Então veja que essas duas imagens têm o mesmo componente, né? Além do que, é claro, todas essas 6 imagens
do senhor Hans Otto Kohn, que eu mostrei no início ali em 2 vídeos, todas as 6 imagens são video arte. Então isso tudo está agarrado, né? Uma espécie de corrente de Santo Antônio, tudo agarrado, tudo agarrado. Então eu descobri o conceito de video arte e aí eu fui encaixando mais peças e descobri esta premiação internacional de video arte que era hospedada na Alemanha e que essas imagens eram transmitidas na TV aberta na Alemanha. Resumindo a história, na minha avaliação, essas imagens alegadamente paranormais do senhor Hans Otto Kohn foram obtidas porque essas imagens de trabalho de video arte, este prêmio internacional de video arte que ocorria na Alemanha, foi transmitido na TV e foi assim que ele obteve essas imagens, na minha avaliação. Eles obteve essas imagens porque essas imagens passaram na TV aberta na Alemanha em 1997, cada um em uma data. Então está aí, essas imagens, elas não são imagens paranormais, são imagens que são nossas, são imagens daqui mesmo, são imagens que têm uma explicação e esta é a explicação que eu estou dando. Então é claro que o que eu posso dizer, na minha avaliação, dentro do conhecimento científico, o que eu posso concluir aqui é que este vídeo alegadamente paranormal, ele é falso, ele é uma falsificação. Primeiro que a imagem é nossa. E segundo, porque essa imagem está camuflada. Ela foi mascarada, né? Ela foi mascarada. Então, o que eu vejo aqui, eu lamento dizer, mas eu enxergo aqui dentro do conhecimento científico, o que eu enxergo é um processo que é um processo fraudulento. Lamentavelmente, é o que eu enxergo. É o que eu posso dizer. Alguém poderia lançar uma hipótese e dizer que, olha, essas imagens realmente são nossas, porque disso não há dúvida. O que acontece, alguém poderia dizer, lançar essa hipótese, é que supostos espíritos teriam pego essas imagens que são nossas e retransmitido para nós, mas inseriram aquele áudio. Então o áudio, aquele áudio em alemão que nós ouvimos ali no início, este áudio é que seria o áudio paranormal. As imagens são nossas, mas o áudio é paranormal. Olha, como eu disse, eu não consegui descobrir ainda o que é aquele áudio, mas dentro do conhecimento científico, nesse trabalho de imagens aqui que eu estou fazendo, o que eu posso fazer dentro do que a ciência conseguiria dizer hoje é que esse trabalho é um trabalho de uma falsificação. É uma imagem que é nossa que foi falsificada. Esta, no momento, é a minha conclusão. Até a próxima.